O juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores, a Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem porque vocês estão aqui fora do campo. Faltas invertidas, falta no Wesley no terceiro gol. Sim, são muitas coisas que acontecem, mas falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, eu acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande. Diz Gabigol, a Conmebol é aqui do lado. Foi um roubo. Gabigol detonou a Conmebol. Gabigol deu entrevista, eu vou trazer aqui para você. O que o Gabigol falou da Conmebol? Falou que o Flamengo foi roubado. Cara, eu nem quero falar de arbitragem. Eu quero falar é o seguinte. Que vergonha. Que falta de futebol. Por que esse time é tão frouxo? Por que eles não respeitam a sua torcida? Por que eles andam em campo? Eles querem derrubar o técnico? É isso? Cadê o futebol desse time? Cara, o Olímpia é um time comum. E o Flamengo conseguiu ser pior que esse time comum. O Flamengo está acabado, cara. O futebol do Flamengo não existe. Esse futebolzinho do Flamengo, não vamos ganhar nada e não vamos ganhar de ninguém jogando assim. E o jogo contra o Grêmio, que é quarta-feira que vem, daqui a 6 dias? Jogando assim, é capaz da gente nem passar para a final. Um jogo que está na mão. Quem garante? Ninguém garante. Que confiança você tem nesse time? Eu não tenho. Depois de hoje, cara, eu sou muito otimista, mas como que eu vou ser otimista com um time desse, jogando essa bolinha? Vou trazer aqui esse corte para vocês do Linha de Passe, falando aí do que o Gabigol falou. Valeu, galera. Vamos lá. Político, é domínio de bastidor, é influência. Agora, competência de futebol, o que o Brás faz no Flamengo, a maioria dos dirigentes, dos executivos de futebol, faria no Brasil, porque tem muito dinheiro. Então, errou, ele, de certa forma, consegue cobrir de alguma maneira, consegue cobrir até a imagem dele. E hoje, o Brás não representa uma figura de comando no Flamengo. E ele não é respeitado ou visto dessa forma porque não vive o Flamengo 100% do tempo. E no ano passado, quando ganhou Copa do Brasil e Libertadores, vão dizer, mas era o Marcos Braz. Mas ali já havia também um desgaste dessa figura, um desgaste de alguém que, de certa forma, até impede o Flamengo de dar esse passo de profissionalismo. Então, até a figura do Marcos Braz, além do nome, precisa ser revista. Você ter um clube desse tamanho, com esse orçamento, com receita de 1 bilhão, alguém amador tocando um cargo tão importante, para mim, é um retrocesso de gestão. E o Flamengo poderia aproveitar esse momento de tristeza, de decepção, para começar revendo pelo comando. E eu vejo que seria um grande passo para chegar nesse ponto que o Jean falou, do Flamengo otimizar os seus recursos e, de fato, conseguir, quem sabe, uma soberania no continente. Fala, Bernardo, você queria falar? Não, assim, sobre essa questão que ele está falando, eu acho que a gente está falando de um problema básico do modelo associativo. Quando a gente consegue que 1 ou 2 clubes no país tenham uma organização um pouco melhor e os outros são sempre o que é o Flamengo. São disputas políticas e pessoas que não são as mais especializadas em suas funções. Quando o clube acerta, elas dão ordens nos especialistas. É assim, você tem um diretor do jurídico. Ele não precisa ser o melhor advogado do mercado, às vezes nem é advogado, mas ele faz parte de um grupo político. Aí você contrata um advogado profissional de nível muito alto e o cara que é muito bom naquilo que faz, ele recebe ordem do amador. Ou do cara que não é tão bom assim, porque esse é o futebol brasileiro, é o modelo associativo. Você gosta, eu cansei disso. Você sabe disso. Mas se o Palmeiras, que era uma bagunça... É uma exceção. É uma exceção. Não necessariamente. Eu tenho que olhar os 20, eu não posso olhar isso. O Fortaleza é associativo também. As 2 exceções, qual a terceira? No caso do Flamengo, não tem. No caso do Flamengo, se você elimina essa figura do vice-presidente de futebol, e dá um cargo... E o clube é governável sem isso? Sim, é possivelmente governável, como é o Palmeiras. Quem são os vice-presidentes de futebol do Palmeiras, ninguém sabe, porque eles se atêm à função política. E o Flamengo... Eu acho que são cenários políticos diferentes. Eu concordo com você sobre o trabalho do Brás. São muitos erros, né, que as contratações acabam meio que escondendo e os jogadores que individualmente resolvem acabam apagando esses equívocos. Tem muito pouca disposição para se debater o trabalho do Marcos Braz. Exato. Tem muito pouca disposição para se debater debatido. O trabalho do Marcos Braz, o cargo
e como ele ali está. O Marcos Braz é vice-presidente de futebol. Mas aí não é só o Braz, é quem faz a política, as disputas pelo cargo. O Marcos Braz, quem vai indicar o técnico. O Marcos Braz ele é vice-presidente de futebol do Flamengo, porque ele foi um grande catalisador de votos para a eleição do Landim. E o Landim já falou diversas vezes que ele não abre mão do Braz até o final do mandato, independentemente de resultado. Por isso que eu acho que esse tal desejo, eu concordo muito com o Breler, praticamente tudo que você falou, mas eu acho muito pouco viável nesse momento acreditar que essa eliminação de hoje vai ser essa virada de chave, porque esse 5º ano de gestão do Landim, 19, 20, 21, 22, 23, nunca houve um movimento que, quando não ganha, quando o Flamengo flerta com algum resultado esportivo ruim, há algum movimento de mudança. Sempre pela manutenção da figura, porque a figura ali ela tem uma importância. E aí você olha para entender o Flamengo de hoje, o Flamengo que vai a campo, o Flamengo que é passivo, o Flamengo que não compete, porque você precisa entender, né? Essa diretoria se baseava muito no a bola não entra por acaso. Sim. E ela não deixa de entrar por acaso também. O ambiente de hoje é de um vice-presidente de futebol que não fala a mesma língua do treinador, porque o treinador tem linha direta com o presidente. E o vice-presidente de futebol não gosta disso, gostaria que tudo passasse por ele. Então, esses meandros que explicam, que a gente fala aqui, a gente bate às vezes na tecla, aí o pessoal vira e fala, está criticando o Flamengo, ganhou e estão falando que tem problema. Não, é porque a régua do Flamengo, o teto do Flamengo é muito mais alto que de todos os clubes brasileiros. Então, uma vitória simples, a gente chega aqui e aponta, a bola aérea está entrando ali. Esse meio-campo com o Gerson alinhado para fazer a marcação não encaixa. Essa formação aqui está ficando exposta. A gente vai tentando enxergar, para traduzir aqui, comentar para quem nos assiste, porque lá na frente não virar e falar, nossa, o Gabriel falou, não, é só por causa da arbitragem. Não. A gente pode sentar um dia e falar só sobre o impedimento, uma inversão de falta, se foi rígido ou não com o São Paulo. Só que a eliminação de hoje é muito maior. Aliás, porque é o Flamengo que o Gabriel joga. Então, acho que isso precisa ser deixado muito claro. O debate, para mim, é todo sobre o não projeto esportivo. Perfeito. Não, o Jean tem tempo lá ainda para participar daqui a pouco. Vamos apagar a luz lá. Mas rapidinho, porque... Eles apagam mesmo, viu? Apagam mesmo. Não tem conversa. Não tem negociação, não. Os caras apagam a luz e acabou. Mas antes de acionar o Jean, que eu quero ouvir, gente, essa frase é muito forte. A Conmebol é aqui do lado, infeliz e muito forte. E outra coisa, vamos colocar o trecho novo. A Conmebol é aqui do lado foi um roubo, porque em tese o Flamengo nem queria que o Gabriel falasse. Então ele vai falar porque ele quer dar um recado, ele quer dar esse recado. Só que para ser justo também com quem nos assiste, o Flamengo ficou hospedado no hotel do complexo da Conmebol. E achar que isso tem alguma relação, exato, e achar que isso tem alguma relação, que isso muda alguma coisa. Quer dizer, se o Flamengo ganhasse o jogo, algum erro de arbitragem, eu falar, o Flamengo tá no hotel da Conmebol. O Flamengo das últimas 4 finais jogou 3, ganhou 2. Como é que... Eu tenho certeza que se a Conmebol pudesse escolher ter o Flamengo na final, escolheria o Flamengo. Quer colocar lá, mas a grande torcida da grande cidade... Léo, a gente vai falar depois. Eu acho realmente o lance do gol invalidado discutível. Mas a forma como o Flamengo jogou. Eu acho hiper discutível. Eu acho também. Eu não estou convencido de que o gol é irregular, não. Podemos falar sobre isso depois. Mas a forma como o Flamengo jogou. Mas é isso, peraí. Então, só que naquele momento já era 3-1 de um time que não jogava. Vamos colocar o trecho do Gabigol de novo, que eu quero ouvir o Jean sobre essa conversa também. Vamos lá, fala aí, Gabigol, de novo. Não, sobre a pressão, estamos acostumados, jogamos praticamente todos os jogos com 70 mil pessoas no Maracanã. É claro que tomamos 3 gols de cabeça, mas agora é muito fácil apontar os erros. Foram alguns erros durante a partida, mas, assim, é ruim falar isso porque quando perde, né, você quer falar do juiz, parece que você está chorando, mas o juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores. A Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem porque vocês estão aqui fora do campo. Faltas invertidas, falta no Wesley no 3º gol. Sim, são muitas coisas que acontecem, mas falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, eu acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande. Mas para a sequência da temporada agora, que você está falando foi um roubo muito grande, para a sequência da temporada, brasileiro distante do Botafogo, o que vocês imaginam? Pode falar para o torcedor também, está muito chateado. Temos que vencer, eu acho que o Flamengo é movido a isso, movido a vitórias, mas também em momentos difíceis temos que se unir, mais do que nunca. Claro que queríamos estar na final, jogar o próximo Fla-Flu, mas agora estamos perto de uma final de Copa do Brasil e vamos em busca do brasileiro. Jean Oddi, queria te ouvir sobre essa declaração do Gabigol. No momento que a gente vê o gol invalidado aqui do Flamengo, só para te situar, Jean, não sei se você está com retorno aí, a gente está vendo o gol invalidado do Flamengo também, que seria o gol que levaria o jogo para os pênaltis. Segundo o Gabigol, a Conmebol aqui do lado, sabe como é que é, né, Jean?
Pois é, William, a declaração ela é absurda, né? Porque ela coloca a responsabilidade da eliminação em cima da arbitragem. Eu não vou nem discutir isso, porque acho que assim, tudo que a gente falou até aqui, desde o começo do programa, acho que já deixa claro que não passa pela arbitragem a eliminação do Flamengo. Acho que a própria torcida do Flamengo, na sua maior parte, sabe que o principal problema não é esse, não foi isso. E aí acho que a declaração ela fala muito sobre o Gabigol, sobre o que ele é muitas vezes, porque a gente está falando de um jogador de altíssima qualidade, um ótimo jogador de altíssimo nível, um jogador que faz a diferença no futebol brasileiro, um jogador que entrou já para a história do Flamengo e tem tudo para transformar essa história em algo ainda maior, mas é um jogador que dá a impressão de poder, de repente, ser ainda maior ou entregar muito mais se conseguir focar no futebol. Porque eu não estou falando só das declarações fora de campo, das preocupações com isso, de querer, de repente, jogar para a torcida, como fez, inclusive, uma vez, contestando o Eric Faria, o repórter da TV Globo, quando contestou notícias que tinham sido dadas e que, no fim, não tinham nada de mentirosas. Mas aí aquela coisa, a rede social, o Gabigol jantou esse, jantou aquele, jantou não sei quem. Assim, ele se preocupa muito com essas coisas, ele, dentro de campo, também se preocupa demais com a arbitragem. Acho que aí está o principal problema, porque ele é tão bom tecnicamente para o nosso padrão ali no futebol brasileiro, ele faz tanto a diferença que talvez se ele conseguisse focar muito mais no futebol, essa diferença que ele faz seria ainda maior. Eu acho que ele é um cara que muitas vezes se perde nesses aspectos. A declaração de hoje é claramente uma declaração de quem se perdeu nesse aspecto. A declaração do Bruno Henrique, o Breiler já ressaltou, é muito mais consciente, tem muito mais a ver com o que aconteceu. O pedido de desculpas do Bruno Henrique acho que tem muito mais a ver com o que aconteceu. A gente pode até discutir se é o caso do jogador pedir desculpa ou não para a torcida. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas em determinados casos eu acho até que cabe o pedido de desculpa. O que não cabe é essa postura que o Gabigol muitas vezes tem fora de campo e também dentro de campo. Eu acho que são problemas talvez até diferentes, o fora de campo e o dentro de campo, né? As declarações, o que isso causa, a quem isso prejudica e tudo mais. Dentro de campo é indiscutível. Assim, o tempo que o Gabigol passa reclamando com a arbitragem, a quantidade de cartões inúteis que ele toma, né? E isso evidentemente acaba em algum momento ocasionando o desfalque de um jogador que ninguém discute, é bom demais e faz muita diferença. Eu acho que isso tudo precisaria ser resolvido. E por quem? De novo, aí a gente vai voltar no senhor Marcos Braz, né? Assim, porque não é só o técnico. Quantos técnicos passaram por ali? Eu acho impossível que nenhum técnico do Flamengo, desses todos que passaram com o Gabigol, não tenham chamado ele e falado, cara, vamos tentar segurar isso. Você só se prejudica, você prejudica o Flamengo, prejudica a todo mundo com essa postura, e essa postura não muda. E a direção de futebol do Flamengo não parece ter o menor interesse ou nem mesmo a menor capacidade, talvez seja mais capacidade de resolver esse problema. No escanteio, no escanteio que resulta no terceiro gol, ele toma o cartão amarelo, ele sai batendo palma. Se é um árbitro um pouquinho mais chato ali, porque alguns são... Já vai cartão. Né? Já vai outro e vai pra rua. E aí já era. Deixa eu liberar o Jean, porque depois do futebol apagado do Flamengo, chegou a hora de apagar a luz do estádio, né? Jean, obrigado, viu, meu querido? Um abraço pra você aí, Jean, que acompanhou o Botafogo ontem, o Flamengo... Eles, jogadores, no caso alguns, como o Gabigol, ou outros que talvez não quiseram falar sobre o que aconteceu hoje, porque, voltando ao que a gente fala desde o início do programa, é uma derrota... Não existe inaceitável no esporte. Mas se fosse usar a palavra, essa seria... Vergonhosa, vexatória, inadmissível. Essa seria, por causa da diferença de qualidade das equipes, inaceitável, investimentos e potencial, e tempo em que o técnico está no comando da equipe também, qualquer coisa que você quiser. Ele está mais tempo do que o Vitor Pereira. E qualidade dos técnicos, o que você quiser. O lance de você quiser. Falar muito mais de tempo que o Arce. É isso, qualquer coisa que você quiser. O lance de falar de vexame, vergonha, um absurdo, eu acho que a gente não pode banalizar. E não pode querer tratar qualquer tropeço em campeonato. Não é uma derrota qualquer. Isso. Só que quando você tem o elenco que você tem, o caixa que você tem, o trabalho financeiro que você tem, e você não consegue gerir bem aquele que deveria ser o principal departamento de um clube, que é o de futebol, você tem problemas de gestão, e você é eliminado como você é, porque o ano vem te dizendo, Mundial, é Al Hilal, é Palmeiras, é Del Valle na Recopa, é o Vasco,
que hoje está quase rebaixado, você perde no Clássico, é o Fluminense da Taça Guanabara do estadual, é o brasileiro que você não consegue competir pelo terceiro ano competitivo, é o Olímpia na oitava de final. E aí, quando você pega esse pacote todo, não processo, do não projeto, do não trabalho naquele que deveria ser o principal departamento do clube, aí você pode falar, isso é um vexame, isso é uma vergonha. Não é por hoje. Nossa, foi eliminado pelo Olímpia, então eles lá berrando que foi vexame. Não, o processo todo que desemboca no que aconteceu hoje é um vexame. O processo de você ter vice-presidente brigando com o atacante, o preparador físico dá um soco, ninguém chega para dar um basta, a falta de comando. Isso é um vexame, isso tudo é um vexame. Hoje simboliza, a eliminação hoje ela é emblemática. Se tomar 3 gols no mata-mata que você não toma há 13 anos, reforça, carimba, vai dar o selo, vai todo mundo lembrar da eliminação contra o Olímpia, no Defensor del Chaco, em 2023. Mas o processo todo, ele é um vexame. Porque uma coisa é você fazer um bom jogo, nem que não seja o seu melhor jogo, e de repente a bola não entra, bate na trave. Porque o jogo é isso. O time chega não uma vez... perde. Agora, como você perde? Outra coisa é você, por exemplo, vir numa fase muito boa, faz grandes jogos e eventualmente você tem um jogo... Posso citar um exemplo, nível muito abaixo. O jogo do Racing, na eliminação pro Racing, que foi pros pênaltis. É isso. Cara, foi um jogo ok, sabe? Foi um jogo, não foi nada absurdo. Oitava de 2020. Mas, assim, não tem nada a ver com a situação atual. Foi um treinador que tinha acabado de assumir. E sabe uma coisa que é legal que você lembre disso, Léo? Porque... É obviamente uma observação subjetiva, mas eu tenho bastante convicção que ela também é bem realista, apesar de subjetiva. Quando você pensa o padrão de exigência da própria torcida do Flamengo para o nível de jogo e resultado naquele momento, que era mais próximo da era Jorge Jesus para agora, verdade, a exigência, que ainda é grande, caiu. Sim. Ou seja, o próprio time, o que o time não joga, apesar de ter sempre o melhor elenco, de ter sempre mais condições que os adversários, de nunca na América do Sul entrar em campo com um time tecnicamente próximo ao seu, o próprio Flamengo vai derrubando o nível de exigência porque a torcida vai ficando frustrada, e ela que esperava a continuidade do futebol mágico, que é o melhor futebol que a gente viu há muito tempo, Jorge Jesus. É um time comum, só um time comum. A gente vai mostrar o lance tem futebol comum. Exatamente. Não é um time comum. Não. No papel, realmente, não é um time comum. Os jogadores, o elenco. Mas o que é demonstrado pelo Flamengo é postura. E futebol, Brenner, só futebol te passar. De um time comum. E futebol não é aquilo que você pode produzir, é aquilo que você entrega. O resto é utopia. Só um time comum. Tá aí, galera, só frustração, só sentimento ruim, só tristeza, cara. Nosso ano praticamente acabou. Quem garante que o Flamengo vai passar pelo Grêmio jogando essa bolinha? Quem garante? O Flamengo tem 2 gols de vantagem, mas jogando esse futebol amador, jogando essa pelada, com essa vontade, um time sem alma, um time sem vontade nenhuma. Quem garante que a gente passa pelo Grêmio? Flamengo com essa vontade toda, vamos puxar aqui pela memória. Nós fizemos na final do Campeonato Carioca em cima do Fluminense 2-0 no primeiro jogo. No segundo jogo, jogando assim, dessa mesma forma, tomamos 4 do Fluminense e perdemos. Fomos eliminados na final do Campeonato Carioca. Quem garante que esse Flamengo aí não vai fazer a mesma coisa contra o Grêmio, cara? Que confiança que esse time passa. Esses jogadores que estão andando em campo. Cara, tudo isso é para derrubar o Sampaoli. Tudo isso é para... Eu tenho certeza. É para derrubar o Sampaoli. E o Sampaoli vai cair. Não sei se é hoje, se é amanhã, se é depois no fim de semana contra o São Paulo, se vai ser depois do Grêmio. Mas vai cair, galera. Vai cair. O time não joga, cara. O time tá destruído. Tudo depois daquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? Aquela confusão com o Pedro. Mandaram o cara embora. Acertaram em mandar o cara embora. Tem que mandar mesmo, o agressor tem que ir pra rua mesmo. Tem que ir pra cadeia até. Tem que pagar multa, né? Tudo isso. Tudo certo. Só que, cara, existe dentro do Flamengo uma coisa chamada racha. No vestiário tem um racha. Os jogadores não jogam pelo técnico, igual era no começo. Então pode esperar, ele vai cair. Ou agora ou depois ele vai cair. E o nosso ano, hein? No lixo. O Flamengo tinha 7 competições nesse ano. 7. Até aqui perdemos 5. Temos o Campeonato Brasileiro, que é praticamente impossível. 13 pontos atrás do Botafogo.
Estamos na semifinal da Copa do Brasil, só que jogando assim, você até desconfia, fica com o pé atrás, fala, pô, jogando assim o Grêmio vai crescer para cima do Flamengo dentro do Maracanã. Em 2021, o Atlético Paranaense venceu de 3-0 o Flamengo e eliminou o Flamengo na Copa do Brasil dentro do Maracanã, jogando no modo banana. Então, é isso, cara. Infelizmente, nosso ano tá aí. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações.